Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Neste vídeo, vamos meditar sobre um aspecto cristológico muito importante, que é evidenciado no Evangelho de Marcos. Nós sabemos que todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. Marcos escreveu o seu evangelho, mas foi inspirado pelo Espírito Santo da verdade. O que o Espírito Santo quis nos mostrar quando sinalizou o aspecto cristológico de Jesus enquanto Deus Filho feito homem no evangelho de Marcos. Com esta meditação, podemos compreender mais profundamente o Deus Filho que deu a vida por nós para nos salvar, o Deus de nossas vidas, o Senhor das nossas existências. E um dos títulos evocados por Marcos em seu Evangelho e que tem total associação com esse aspecto de Jesus, Deus Filho feito homem, é o título de Filho de Deus. A atribuição deste título a Jesus Cristo caracteriza muito bem o Evangelho de Marcos. Logo no primeiro versículo do Evangelho de Marcos está dito: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o primeiro ponto da fé do evangelista e dos primeiros cristãos que é registrado no seu próprio livro, no seu próprio evangelho. Em Marcos 3,11 e em Marcos 5,7, os demônios que são expulsos dos possessos proclamam Jesus como Filho de Deus. Em Marcos 1, versículo 11, em Marcos 9, versículo 7, o Pai, no batismo e na transfiguração, o próprio Deus Pai aponta Jesus como seu Filho amado, que é um subtítulo completamente ligado ao título Filho de Deus. Tem a mesma natureza divina que Deus Pai. Em Marcos 14, a partir do versículo 61, Jesus responde afirmativamente ao sumo sacerdote, que pergunta para o mestre da vida se ele é o Messias, o Filho do Bendito. Assim, quando Jesus afirma que ele é Jesus, o Filho de Deus, ele revela seu mistério completamente, após, obviamente, tomar as cautelas devidas para não ser mal compreendido. Em Marcos 15, versículo 39, é o centurião romano quem, impressionado pela fortaleza de ânimo de Jesus, confessa: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O centurião, meus irmãos, não deve ter percebido todo o alcance dessas palavras, porém, como quer que seja, o Evangelho de Marcos se encerra com a profissão de fé de um pagão, correspondente à exata profissão de fé dos cristãos, colocada logo no começo do Evangelho, em Marcos 1, versículo 1. Esse complexo de vozes, a voz dos primeiros cristãos e a voz dos pagãos convertidos que proclamam que Jesus é o Filho de Deus, no Evangelho de Marcos, é confirmado por sinais ou milagres realizados pelo próprio Jesus Cristo. São Marcos, como bom semita que era, não fala diretamente da essência divina de Jesus. Isto seria fazer talvez metafísica, coisa que era pouco habitual para os semitas. Mas ele diz que Jesus era Deus, mostrando, ele diz isso de forma indireta, mostrando as obras maravilhosas que Jesus fazia e que só Deus poderia ter feito.
Assim, por exemplo, em presença do paralítico, Jesus lhe perdoa os pecados, o que inclusive escandaliza as pessoas, pois só Deus poderia fazer tal coisa. E com o objetivo de eliminar esse escândalo, Jesus cura fisicamente o paralítico, manifestando assim o seu poder divino e também, obviamente, o seu ser divino. Além deste milagre, Jesus realiza 19 outros milagres registrados no Evangelho de Marcos, mostrando para todos nós o domínio do Mestre da vida sobre, por exemplo, a tempestade e as forças da natureza, sobre as próprias enfermidades, sobre a própria morte. Desta maneira, Jesus é apresentado como um homem que atua como Deus. De forma indireta, como já mencionado, Marcos mostra que Jesus era Deus, mostrando aquilo que ele poderia fazer e que só Deus pode realizar. Quando Marcos evidencia que este homem Jesus atua como Deus, Marcos está sublinhando duas realidades: a verdadeira natureza humana de Jesus e a própria divindade de Jesus. Alguém poderia perguntar se as narrativas dos milagres de Jesus são fidedignas, correspondem a fatos históricos. Respondendo a esta questão de forma mais profunda, temos um vídeo no canal, link na descrição. Mas, para não deixarmos este vídeo um pouco incompleto, precisamos entender que no Evangelho de Marcos, os relatos de milagres representam 31% do texto. Se considerarmos unicamente os 10 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, que mostram o ministério público de Jesus, a proporção chega a 47%. 47% do texto dos 10 primeiros capítulos de Marcos mostram os milagres de Jesus. Esta longa extensão das narrativas de milagres de Jesus não se poderia compreender se não houvesse uma base histórica para tanto. Não faz parte do gênero literário dos evangelhos fazer o oposto, não registrar como histórico, como reais, como legítimos tais milagres. Por causa desse fundamento real ou histórico, é que Pedro, no dia de Pentecostes, pode fazer alusão aos milagres de Jesus, como podemos ver em Atos 2, versículo 22. Pois ele está ciente de que nem os inimigos de Jesus poderiam negar que o próprio Jesus curava enfermos e expulsava demônios, porque muitos desses milagres foram públicos. Mas, quando o Sinédrio, ou Supremo Tribunal dos Judeus, procurou motivo para condenar a pregação feita pelos cristãos, vejam como isso é importante. O Sinédrio, meus irmãos, nada encontrou, a tal ponto que Gamaliel chegou a dizer aos colegas do tribunal, está em Atos 5, a partir do versículo 38, deixai de ocupar-vos com esses homens, soltai-os, pois se o seu intento ou a sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus.
Se Jesus não tivesse feito milagres impressionantes, não se explicariam vários tópicos dos próprios evangelhos, como o entusiasmo do povo por Jesus, a fé dos apóstolos na messianidade de Jesus, a decisão dos sacerdotes e fariseus de eliminá-lo, precisamente porque ele realizava prodígios extraordinários e vinha a ser uma ameaça para o poder deles. A íntima relação existente entre as pretensões de Jesus de ser o Messias e o Filho de Deus e os milagres, sinais que eram por ele efetuados. Todos os títulos e feitos que São Marcos atribui a Jesus Cristo têm, meus irmãos, uma única finalidade, uma única tarefa: mostrar a todos os homens que ele é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que é o Verbo encarnado, que tem a mesma natureza divina de Deus Pai. Dentro desse conceito apresentado no Evangelho de Marcos, de Jesus, Deus Filho feito homem, temos dois aspectos muito interessantes para meditar. O primeiro aspecto é o do perdão e o da destruição do poder do pecado. Chama a atenção daquele que lê o texto sagrado no Evangelho de Marcos o grande número de exorcismos ou de expulsões de demônios atribuídos a Jesus. Parece mesmo que afastar, expulsar o maligno venha a ser uma síntese do programa de Jesus, porque segundo Marcos 1, versículo 39, Cristo percorria as aldeias da Galileia pregando e expulsando demônios. Muitos dos milagres de Jesus se relacionam com exorcismos, inclusive o primeiro milagre que está lá em Marcos 1, do 23 ao 26. Jesus confia a seus discípulos a missão de fazer exatamente o mesmo: pregar e expulsar demônios. Não se deve negar a historicidade de tais episódios, como se o demônio e a possessão diabólica fossem irreais, frutos de uma linguagem figurada. O demônio, nas Sagradas Escrituras, é tido como o príncipe deste mundo, como está em João 12, 31. O Deus deste mundo, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Jesus, portanto, ao expulsá-lo dos homens, indicava o fim do reino de Satanás e a vinda do reino de Deus. Quanto ao perdão dos pecados, Jesus o concedeu. Além disso, meus irmãos, comer com os pecadores, que era sinal para os judeus de comunhão de vida, implicava o perdão a eles concedido. Cristo mesmo disse que não veio curar os sadios, mas os pecadores, pois são os enfermos, os doentes espiritualmente, que precisam de médico, que precisam do médico dos médicos, do Senhor da vida. Outro aspecto deste conceito de Deus feito homem é o da paixão, morte e ressurreição, atribuídas, relacionadas, melhor dizendo, a um plano salvífico, a um plano de salvação dos homens. Jesus não morreu apenas por ser incompatível com os fariseus e os mestres do povo de Israel. A sua morte, meus irmãos, tem um sentido mais amplo, já esboçado em profecias do Antigo Testamento, que apresentam o servo sofredor em resgate
dos pecados. Isso, meus amigos, é bem nítido no texto de Marcos 10, 45, que já citamos. Ele, Jesus Cristo, o servo sofredor, veio dar a vida em redenção de muitos, o que se liga claramente à teologia da expiação proposta de Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. Não deixem de meditar sobre esta teologia da expiação apresentada pelo profeta Isaías nesses versículos sagrados. A própria instituição da Eucaristia dá origem à celebração de um sacrifício de resgate. Quando Jesus diz: "Isto é o meu corpo, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos", está lá em Marcos 14, versículo 24. Esta afirmação, meus irmãos, faz eco a Isaías 53, 11, quando o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz: "O justo, meu servo, justificará muitos. O seu sangue, o sangue do Deus Filho encarnado, consciente e voluntariamente derramado, substitui a dos animais irracionais com que foi selada a antiga aliança no Monte Sinai", como está lá em Êxodo 24, versículo 8. "Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco." O sangue de Jesus, meus irmãos, como falamos em vários de nossos vídeos, quando explicamos a Eucaristia, este sangue redentor inaugura uma nova e definitiva aliança, a nova e eterna aliança. O Evangelho de Marcos, quando nos mostra Deus feito homem, nos mostra um aspecto importantíssimo do próprio Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus que se fez homem e deu a vida para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam desta meditação sobre este conceito de Deus, Filho feito homem, apresentado no Evangelho de Marcos? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.